Vibra, meus elétrons, tudo positron. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma função orgânica chamada cetona, que vocês já devem ter acostumados a passar um pouquinho em alguma parte do seu corpo. Vamos ver? Por definição, uma cetona é um composto que possui um grupo funcional CO, chamado de carbonila. Ou seja, aqui, ó, o CO é isso aqui, ó, C dupla O. E quando você tem aqui, ó, dos lados, você tem o quê? Você tem um CCC. Então, olha, você tem um CCC com uma dupla ligação com oxigênio no meio. Então, você tem o quê? Você tem uma rosca entre CCs. Beleza? Fórmula geral, aqui, ó, R1 CO R2. Ou seja, aqui, ó, C CO C. Então, se você se coçar, ó, se coce, você está fazendo o quê? Você está achando uma cetona. Então, eu tenho aqui, ó, C, CO, C. Então, se você viu se coce, então você está tendo uma cetona. Beleza? As cetonas são muito utilizadas hoje como quê? Como solventes, tá? Então, a acetona que você compra na farmácia é um tipo de cetona, que é o quê? Um solvente para tintas. Na indústria, ela também é utilizada como solvente. Então, você dispersa um determinado produto na acetona para fazer o quê? Para aumentar o seu volume, diminuir viscosidade. Além disso, as cetonas também são utilizadas na extração de algumas sementes. Então, você tira o óleo dessa semente utilizando algumas cetonas. Além de você ter o quê? Medicamentos, corantes e a revelação de filmes fotográficos. Além disso, as cetonas elas têm aromas. Então, quando você tem cetonas grandes, normalmente essas cetonas elas têm um aroma agradável. Por exemplo, o odor agradável da violeta e do jasmim. Aqui, ó, a molécula do jasmim se chama cis-jasmona. Olha a cetoninha aqui, ó. Vê se não tem a carbonilinha aqui, ó. Eu tenho a carbonila, logo isso é uma cetona. Aqui, ó, ionona, que é da violeta, aqui, ó. Você tem o que? A cetona. Então, as cetonas estão extremamente presentes no nosso cotidiano. E como é que se dá nome de cetona, Eric? É bem tranquilo. A gente vai fazer o seguinte, olha. Aquele mesmo esquema, prefixo, infixo e sufixo. A gente vai ver o radical, an, em, in, dependendo da ligação, e o sufixo ona. Aqui, quantos carbonos eu tenho aqui? 3 carbonos, não é? Qual o prefixo para 3? Prop. Então, aqui, ó, prop. Ligações simples, duplas ou triplas entre carbonos? Simples. An e o sufixo ona. A propanona é justamente a nossa o quê? Acetona. Então, a acetona que vocês usam é a propanona. Aqui, exemplo do meio. O que eu tenho? Quantos carbonos? Eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu faço, Eric? Vou fazer da seguinte maneira, olha. A gente tem que colocar o radical. Qual é o radical para 8? Oct. Tá aqui, ó. Oct. Beleza? Ligações simples, duplas ou triplas? Simples. An. Tracinho. Qual o carbono que essa carbonila se encontra? É o carbono 2. Então, 2, tracinho, ona. Então, essa octan, 2, ona. Eric, mas por que você escolheu a ponta da esquerda? Porque a gente tem que procurar a extremidade mais próxima da carbonila. Aqui, ó, no exemplo da direita, o que eu tenho? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Beleza. Vou começar a contar por qual. Vamos ver qual é mais próximo da extremidade. Olha, eu tenho 1, 2, 3 para a esquerda. 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, eu vou pegar da extremidade mais próxima. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Beleza. Então, qual o nome dela? Octa, oct, beleza? Radical. Ligações simples, an, tracinho. Em qual carbono está a dupla ligação? Carbono 4. Sufixo, ona. Então, esse é o octan 4-ona. Beleza? Quando eu tenho uma ramificação, não muda muita coisa. Eu só boto a ramificação na frente. Então, como é que funciona? Aqui, ó. O que eu tenho? Eu vou ter o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Aqui, ó. Cadeia principal. Olha a cadeia principal aqui. Então, eu tenho a cadeia principal e eu tenho a ramificação. Beleza. Em qual carbono eu vou começar a contar? Com a minha carbonila mais próxima da extremidade. Então, eu tenho 1, 2, 3 e para cá. 1, 2, 3, 4. Logo, eu começo a contar o quê? Da esquerda para a direita. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Show! Então, o que a gente vai ter agora? Primeira coisa, qual carbono que eu encontro a ramificação? Carbono 5. Que ramificação é essa? Um carbono só? Então, eu tenho o metil. Tracinho. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 8. Oct. Ligações simples, duplas ou triplas? Simples. Então, an. Tracinho o quê? Qual o carbono que se encontra a carbonila? 4. Tracinho, ona. Então, esse é o 5-metil, octan 4-ona. Beleza? Aqui do lado, o que a gente vai ter? Vou ter o quê? Cadeia principal. Cadê? Aqui, ó, cadeia principal. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, mas em qual? Como é que eu começo a enumerar esse negócio? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vamos ver quantos carbonos está mais próximo da extremidade. Então, eu tenho aqui, ó, começando na esquerda, 1, 2, 3. E da direita, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 3 na esquerda e 4 na direita, eu começo do lado esquerdo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Agora, eu tenho ramificação do tipo o quê? Metil. Então, eu tenho o metil no carbono 3 e carbono 5. Então, eu boto aqui, ó, 3,5. Não são 2 metis? Então, virou o quê? Dimetil, tracinho. Agora, radical para 8. Oct. Ligações simples. An. Tracinho. Qual o carbono que ele se encontra? 4. 4. Ona. Beleza? Galera, as cetonas também possuem uma nomenclatura usual. Como é que eu faço? Seguinte maneira. Pego o nome do menor radical, coloca il. Depois pego o nome do maior radical, coloca il e o final cetona. Como assim, Eric? Aqui, ó. Quantas eu tenho para a esquerda? 1 carbono. Quantos eu tenho para a direita? 1 carbono. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Metil, beleza? Depois, metil, cetona. Então, é metil, metil, cetona. Conhecido também como dimetil, cetona. Beleza? Agora, nesse caso, olha, eu tenho 1 carbono para a esquerda e 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos para a direita. Então, como é que eu faço? Vai ser o quê? Menor, metil, maior de 6, ex. Exil, o quê? Cetona. E aqui, ó, o que eu vou ter? Ó, 1, 2, 3 carbonos para a esquerda. 1, 2, 3, 4 carbonos para a direita. Então, vai ser o quê? Propil, butil, cetona. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje, a gente viu a função química cetona. Vimos que ela está presente
no nosso cotidiano, principalmente como solvente para tirar esmalte. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!